Vamos pegar um trecho da sua voz para melhor esclarecer o que está sendo revelado aqui para nós. Vejam. Olha o que ela fala. A matéria nasce, vive e morre para renascer, reviver e tornar a morrer. Já vai ter gente, né? Eu já estou sentindo, né, um engraçadinho que fala, opa, mas a matéria não vive, né? Ela não é um ser vivo. Como ela pode viver? Como ela pode renascer? Como ela pode reviver? Assim, quantos absurdos a gente está vendo aqui, né? Isso não faz o menor sentido. Daí, de novo, né, eu venho aqui falar para você, meu querido, que está tendo esse tipo de pensamento, né, na cabeça. A gente precisa estender a nossa concepção do que é vida, né? Da mesma forma que no vídeo anterior eu estendi a questão de nascimento e morte, né? Eu extrapolei, eu fui além das fronteiras do universo físico, conceitualmente. Também a gente tem que extrapolar o que a gente entende por vida para conseguir entender essa afirmação. Senão realmente vai ser um absurdo, né? Vai ser um nonsense o que está sendo dito logo aqui no começo desse parágrafo. Então, quando a gente fala em matéria estar vivendo, ela está existindo, né? Sofrendo as ações do meio numa determinado contexto específico, se eu fosse colocar em palavras. E reviver, né, renascer, a gente pode interpretar como choques que a matéria passa, transformações meramente químicas, onde você tem um rearranjo, para onde ela está e com outro tipo de, digamos assim, interação com o meio, mesmo que não seja consciente. Então, é com esse espírito que a gente deve entender essas coisas, senão a gente não vai conseguir ir captando as maravilhas que estão aqui sendo reveladas. Então, é isso que está sendo dito. Tal como o homem, eternamente descendo de beta-gama e voltando a beta quando o vórtice interior, por ter atingido o máximo de condensação dinâmica, não pode mais suportá-la e se quebra. Então, ele está falando nessa lei do ritmo, né? Você vai oscilando entre um polo e outro, e essa oscilação entre polos, mesmo que não envolva a vida, né, tal qual a gente conhece, é uma coisa que atesta um tipo de vida um conceito mais estendido de vida. Então, esse conceito mais estendido de vida pode parecer uma coisa que eu estou inventando agora, mas existe uma reportagem que saiu na BBC há um ano ou dois, eu não me lembro, que fala sobre alguns cientistas que justamente estão buscando estender o conceito de vida para conseguir compreender melhor os fenômenos do universo. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição do texto o link para essa reportagem e o link para outros artigos da ciência que apontam diretamente para essa questão, né? Só para vocês verem, né, que a coisa, eu não estou inventando coisa aqui para distorcer, né, em detrimento da minha admiração pela coisa, né? A coisa tem uma base que é totalmente consistente com a realidade. Bom, enfim, então a sua voz vem trazendo uma série de elementos que abalam a mente humana aqui, né? É um verdadeiro chacoalhar do espírito. Assistimos ao fenômeno da desagregação da matéria, a desagregação da matéria, que a gente aqui chama de radioatividade, que é um tipo específico ao nosso estágio de devenir evolutivo do fenômeno da desagregação. Isso aqui é geral. Isso aqui é um geral aplicado a um momento particular da nossa consciência e da nossa fase, também a fase pela qual a matéria nossa está passando.
Percebem a diferença? Se não percebe, pode pegar o vídeo e repassar 15 vezes e escutar e tentar entender, né? Daí quando espanar, daí deixa, vai fazer outra coisa. E depois volta outro dia e tenta trabalhar com isso. Daí pega a sua vida e vai tentando fazer essas concatenações. Ao longo de várias décadas você vai perceber que algumas coisas vão começar a ficar mais claras. É duro assim mesmo, gente. Não é caminho fácil. Se você deseja se tornar, né, um santo, um gênio, um grande, é esse o caminho, né? Não é um trabalho muito árduo. Então a coisa aqui é para os grandes, né? Com toda a minha arrogante humildade, né? A coisa aqui é para os caras poderosos. Bom, vamos voltar aqui, ó. Radioatividade é própria dos corpos velhos, com um peso atômico maior, seu máximo de condensação. A gente vai voltar a falar sobre isso, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte: esse fenômeno de decaimento radioativo, ele é muito, mas muito comum nos últimos elementos da tabela periódica, nos elementos que têm um peso atômico maior possível. Existe radioatividade em elementos com peso atômico menor? Existe. Só que é tão raro, mas tão raro, o que a gente lê como improvável de acontecer, que a gente admite que não existe esse fenômeno de desagregação da matéria nos outros elementos da tabela periódica. Isso também é uma visão restrita que se tem das coisas, né? Então, isso é um outro ponto que a gente tem que tomar cuidado. A própria ciência já começa a perceber essas questões. Bom, isso é um ponto de observação importante que a gente deve ter em mente aqui. Bom, voltando aqui ao texto e já terminando. O átomo representa uma quantidade enorme, uma mina de energia condensada que podereis libertar. Isso foi escrito em 1932. A bomba atômica, né, foi elaborada tal e lançada, né, por felicidade ou infelicidade, vai depender da perspectiva, em 1945. Né? Então, olha só, a matéria contém uma quantidade absurda de energia lá, que ela não está manifesta, digamos assim. E igual a mc ao quadrado, né? O c ao quadrado, então a energia é enorme numa quantidade ínfima de matéria. Se a gente tiver a chavinha para liberar isso, né, a gente tem a bomba atômica. Se a gente consegue fazer isso de forma controlada, a gente tem a geração de energia nuclear. Né? Então, você modifica. Então, o que isso é? É modificar o equilíbrio interno do sistema nucleoeletrônico do átomo. Então, o que está sendo é modificando o tipo de equilíbrio dele. O equilíbrio do típico da matéria, quando é quebrado, ele vai explodir e se manifestar. Daí, essa explosão que você tem, a energia sendo liberada, que pode destruir cidade ou alimentar, em termos de energia, uma cidade, essa liberação, essa explosividade, digamos assim, tem a ver com você ter rompido um tipo de equilíbrio e agora a matéria, né, a substância está buscando um outro tipo de equilíbrio na forma de manifestação energética. Eu diria com essas palavras, né? Esse é um modo oliviano de descrever as coisas. Então, olha só, isso é só um parágrafo desse capítulo e você pode extrair uma série de coisas, né? Uma série de coisas dele, né? Que pode até servir de base para futuras descobertas científicas. Bom, com isso, né, eu concluo essa parte. No próximo vídeo, a gente vai continuar vendo um pouco mais sobre essas questões. Até lá!